Ó, tu já tá me contando que você tá chegando, Silvia. Eu já cheguei. Ah, coisa boa! Deu certo! Bom te ver! Muito bom! Oi, Silvia. Tudo bem? Nossa, faz tempo que a gente não se vê, né? Coisa boa ver Nossa, vocês. é isso mesmo. E aí, vamos lá. Bora. Vamos lá! Bem, gente, eu fiz uma prévia, né? O Cronovida, junto com o Laboratório Crono, tem um projeto chamado Troca-Troca. E também temos aí a participação de alguns parceiros nesses eventos, que na verdade são workshops, troca de experiência e muito mais. Hoje nós queremos apresentar para você a Silvia, que vai ser a nossa mentora, a nossa moderadora do dia 6/8, trazendo um assunto muito pertinente e que eu já fiquei aqui hoje conversando com os meus botões. Silvia, por Oba, que que eu não te conheci antes? porque tudo está certa. Exatamente isso. E assim, hoje é um bate-papo assim para mais fazer um convite para você vir conosco, estar conosco no evento do dia 8. Mas eu quero que você conheça a Silvia, eu quero que ela se apresente, né? O Cosmo também vai entrar nesse bate-papo, falar um pouquinho, porque foi o Cosmo que trouxe a Silvia pra gente, viu? E como que aconteceu essa caminhada aí, Silvia? Perfeito. Bom, eu sou psicóloga de formação, né? Eu trabalhei por mais de 30 anos em indústrias, né? À frente da área de recursos humanos, trabalhando muito com a história de gestão de conflitos, entendendo conflitos por coisas novas que tinham que ser resolvidas internamente, né? Não só punch briga, né? E com isso, eu comecei a aprender essa história de você engajar pessoas a processo, né? Então eu comecei a entender isso de uma forma bem interessante. Há cerca de 6 anos eu saí do mundo corporativo porque eu entendi que eu poderia muito ajudar empresas e empresários nesse processo de engajamento, né? Se a gente começa a falar disso a partir do propósito, né? E aí, então, há 6 anos eu venho trabalhando com empreendedores que estão em início de carreira ou empresários de pequenas e médias empresas nesse processo de empreender com propósito, né? Então, a partir da compreensão desse propósito que é pessoal, que é do dono, que é de quem está criando o negócio, você entender como criar a identidade empresarial, que são missão, visão e valores com que você vai conduzir o teu negócio, né? Para que você tenha prosperidade. Partir do propósito te traz prosperidade, porque você trabalha com as coisas que você acredita e que fazem sentido na tua vida. É isso. Falei que eu precisava conhecer antes, né? Não, Cosmo, o que que você acha? Nossa, fantástico. Eu conheci a Silvia há algum tempo atrás, acho que foi na associação, né, Silvia, que a gente se viu pela primeira vez. Começamos a conversar, e como a gente falou a gente tem falado sempre que a gente fala do Crono e do Cronovidas, a gente busca sempre parcerias que são mais do que conexões. Eu falo sempre que a gente fazer conexão em network, em feiras, em eventos, é super bom. A gente conhece muita gente. Agora, virar parceria tem que ter identidade, tem que ter uma cumplicidade no atendimento. Por quê? Uhum. Porque muitas vezes a gente vai atender junto e muitas vezes a gente vai agir junto, tá? E a pessoa que está nos recebendo, ela vai ter que entender que há uns valores iguais, princípios iguais, e o jeito de atender extremamente humano também vai ser igual. E é Uhum. isso que eu encontrei na Silvia quando eu conheci ela lá na associação, depois na entrevista que a gente fez, e depois ela fez a parceria com a gente e está hoje dentro do Círculo Crono e do Círculo Crono Vida. E eu acho fantástico quando a gente vê que uma pessoa tem uma carreira inteira para aprender com os outros, tá? E aí até o nome do Troca-Troca foi exatamente isso. Foi uma brincadeira, mas uma brincadeira muito saudável. Porque, na verdade, as pessoas precisam aprender que conhecimento vem da mesma raiz do que o nosso bonequinho do laboratório, que é o MetaZ. Ele chama mestre-aprendiz.
um mestre só é mestre se ele aprende isso todo dia, porque alguém vai te ensinar. Silvia veio para ensinar a gente, para mostrar algumas coisas, e assim como a gente está trocando com ela. Então, eu acho que fantástico isso. Eu acredito que conhecimento, né? Quando o conhecimento ele não é compartilhado, ele vira gordura, ele vira uma coisa sem nexo, né? Então a gente tem que compartilhar sempre conhecimento de tudo, né? Eu sou uma curiosa nata, né? De conhecer um monte de coisa, de entender. Até viajando eu vou fuçar para entender de onde vêm as coisas e tal. E isso sempre me traz novidades e eu aplico em tudo na minha vida, né? E o grande tesão da história é contar para as pessoas que isso acontece e de repente gerar insights nessas pessoas para que elas comecem a fazer isso e consigam entender alternativas diferentes de fazer as coisas acontecerem, né? Então é essa paixão que eu tenho, né? E que eu levo em todos os trabalhos que eu faço, né? Então, negócios são feitos de pessoas para pessoas, então a gente precisa humanizar essa relação, né? Para que a gente seja honesto com as partes e assertivo, né? E é isso Nossa, que eu busco fazer no desenvolvimento do meu trabalho. que delícia, Silvia, muito bom isso. E você trouxe uma coisa no início da sua fala, falando que você traz a consciência do profissional compreender a sua missão, visão e valor. Às vezes a gente tem a ideia de um negócio, mas não consegue saber o que a gente quer de fato, quem a gente quer atingir, qual o problema que a gente vai solucionar e a nossa visão de futuro, né? Porque quando você abre um CNPJ, você tem que entender que essa caminhada, né, espera-se que ela seja longa, né? Então ela precisa ser pensada, desenhada para que você percorra aí, claro que às vezes com alguns ajustes. E é isso que você traz para a gente na sua fala, né? Né? É muito legal a gente entender, porque existe uma confusão grandona entre propósito e identidade empresarial, que é missão, visão e valores, né? E isso acaba gerando mais confusão ainda quando você fala assim, putz, eu tô com empreendimento e eu tenho um sócio. Então, o propósito do negócio, o propósito não é do negócio, o propósito é da pessoa. Então, cada pessoa tem o seu. Para cada pessoa, os olhos brilham por uma coisa, né? Então, quando você tem claro o seu propósito, que não é uma coisa simples, né? É uma atividade complexa você entender quais são as coisas que te brilham os olhos e tal. Quanto mais a gente tem clareza disso, mais a gente vai ser assertivo quando a gente for empreender. Porque você vai entender o que te faz sentido nessa vida, né? E a partir desse seu propósito, você vai ver como você impacta a sociedade com esse propósito, com o seu negócio, né? Desse impacto com a sociedade é que sai a missão da empresa, que é o porquê você abriu a empresa, quem você quer atingir, como funciona e tudo mais, que saem os valores, que são os comportamentos que você não abre mão em nenhuma relação e que são muito parecidos com seus valores pessoais, sem dúvida nenhuma, né? Eles vêm dos seus valores pessoais, né? E da sua visão, que é até onde você quer ir junto à sociedade, porque uma empresa, ela só existe se você estiver envolvendo a sociedade, se você tiver um benefício que parte de você para o outro, né? E quando você estabelece essa identidade empresarial, isso fica muito claro, né? Com o que você vai, de que forma você vai e até onde você vai, né? Quando a gente tem isso muito claro, a gente tem que jogar para o universo, contar para as pessoas. Se você é uma eu presa, como eu sou eu presa, mas eu preciso de você, Letícia, de você, Cosmo, com os meus parceiros, para poder fazer a minha empresa acontecer. E eu tendo essa clareza da minha identidade empresarial, eu consigo contar isso para vocês e juntos a gente chegar num lugar legal, entendendo o teu propósito e vendo como é que a gente se complementa para ter um impacto maior na sociedade, com as pessoas, né? Então é esse o grande lance, a gente conseguir entender que eu sou eu, minha empresa é minha empresa, mas a minha empresa ela parte daquilo que para mim faz sentido, né? É muito importante a gente fazer isso e assim
Por que ter identidade empresarial, né? A identidade empresarial, ela te direciona nas ações, no tipo de processos que você vai criar, né? No tipo de relações que você vai ter. Então, até para você saber se você vai fazer uma entrega online, uma entrega presencial, se você vai entregar pacote, se você vai entregar processo, mentoria, é importante que você entenda essa sua identidade empresarial para você poder desenhar de uma forma assertiva e lógica com essa linha de desenho da tua empresa, né? E consiga chegar nos seus objetivos, né? Então, sem identidade empresarial, você não consegue, por exemplo, ter um plano de negócios assertivo, né? Você não consegue fazer um planejamento estratégico assertivo, né? Então, não é uma coisa abstrata. A identidade empresarial, ela é abstrata, mas você precisa tê-la muito claro para que você consiga concretizar o passo a passo da constituição do seu negócio para que ele desenvolva. E esquenta, hein, Cosmo? Agora, Olha só. eu tinha um monte de pergunta aqui, um monte de coisa para falar com você, para abrir o debate, mas vamos deixar isso para o troca-troca, senão no dia não vai ter nada para fazer. Mas a gente pode colocar um monte de pílulas aí para a gente questionar. Na realidade, a gente vai estar falando com as MEIs, e as MEIs, assim, elas têm um jeito de pensar diferente quando você trabalhou em grande corporação e eu também. E acho que a Letícia também. Então mas na discussão de missão, valores, quando você fala numa grande corporação, você envolve muita gente. É muita mesmo. E assim, quando você está no eu empresário ou com uma pequena empresa, isso gera algumas polêmicas, porque na realidade você às vezes não tem com quem falar e você às vezes se perde na sua própria definição de missão, tá? Eu vou deixar só a pergunta, você só vai responder no troca-troca, tá? Mas assim, a pergunta que a gente pode fazer no dia do troca-troca, então a gente vem participar, eu posso procurar um parceiro ou eu posso procurar um atendimento profissional para fazer isso junto comigo? Não responde. Falar, porque você pede uma leonina que ama falar, uma comunicadora nata, fazendo essas perguntas, eu já estou falando. Olha o comichão. Na semana que vem promete, gente. A gente vai ter muita coisa para conversar e muita pergunta para fazer. Preparem as suas perguntas. Vocês viram que a gente não pode ter medo de perguntar. Isso é uma das coisas que a gente quer falar do troca-troca. A gente quis trocar o nome, porque todo mundo fala workshop, workshop, workshop. Tá? Workshop, ele é um formato já definido, pré-formatado. Troca-troca não, tá? Troca-troca é uma leveza que o Crono quis criar, tá? E que quis trazer para um debate onde que a gente tem uma mentoria. Tem um mentor principal que tem um conhecimento prévio e outras pessoas que têm perguntas a fazer, dúvidas a tirar, tá? Sem medo, tá? Então, o que acontece? Ele é o espírito do brainstorming, tá? Só que com a cara do workshop. Esse é um híbrido muito doido que o Crono criou, que a gente chamou de troca-troca. E acho que a Silvia vai ser uma experiência inédita para você que está nos assistindo. Vem participar com a gente e entender que você pode falar o que você quiser, mesmo que seja besteira. Isso é um brainstorm e é também o troca-troca, porque nada é besteira. Eu acho que a Silvia pode complementar o que eu vou fazer como segunda pergunta. Eu trabalhei numa empresa que fazia vários brainstorms. E um dia eu tive que entrar e falar assim, porque alguém criticou uma opinião. E aí eu virei e falei assim, não, deixa eu falar, todo mundo tem que falar o que quiser. Por quê? Porque na realidade a ideia que todo mundo achou que era errada foi a resposta. Tá? Fala um pouco pra gente, assim, para encerrar, porque a gente só tem mais 2 minutinhos, dá um truque pra gente para contar exatamente o que você pensa disso, de ser um movimento troca-troca, ser um movimento híbrido. Gente, eu falei no começo, sem querer, eu já disse para vocês, né, que assim, eu acho que quando a gente compartilha ideias, então assim, eu sou especialista no assunto, sim, tenho uma experiência de longa data, mas eu não sou dona da razão, né? Então a gente vai conversando, a gente vai trocando e eu posso ampliar a visão de vocês e vocês com certeza vão ampliar a minha visão,
né? Então, é muito legal, eu acho que troca-troca é um nome bárbaro, porque a gente tem que estar aberto para aprender sempre e para se desenvolver sempre, porque alternativas, elas existem às mil, e se a gente está com aquele cabrestozinho, a gente não consegue enxergar, né? Então, essa é uma oportunidade para a gente trocar. Vocês podem ter certeza que eu vou aprender para caramba com vocês, né? E vou passar todos os conhecimentos que eu puder também. Eu tô dando aula de cultura, né, numa grande empresa, né? Dando aula mesmo, porque eles estão disseminando a cultura, eles estão ampliando o negócio, mudando de marca, eu estou dando aula. E é pro pessoal, assim, de nível bem baixo na constituição da empresa, né? E eu estou aprendendo a cada dia, então não é nível, não é experiência, não é nada que impede você de crescer e compartilhar e aprender e ampliar a visão. Então, bora junto. Nesse troca-troca a Então, gente vai crescer pra caramba. ficou claro que esse troca-troca é para todos, para quem está aprendendo, para quem está ensinando, para quem é curioso, para quem tem dúvida, para quem sabe um pouquinho, quer contribuir. Ali todo mundo tem voz e isso é muito bom, Silvia, é muito bom de ouvir. Eu tô doida por chegar essa data tá com meu caderninho aqui do lado para fazer um monte de anotação, porque eu costumo falar que eu sou uma eterna aprendiz, que nada sei, porque é muito gostoso. Às vezes a gente aprender até do mesmo, mas de forma diferente. Isso já muda a nossa visão da aplicação. É muito gostoso. Então, quero deixar aqui, antes de encerrar, antes de pedir para vocês se despedirem, né? Mas eu já vou me despedindo com esse convite para você estar presente no dia 6 do 8 às 20 horas, e você consegue o acesso ao ingresso através do canal Simpla ou aqui nas nossas redes sociais, né? Tanto no Odias, a gente vai deixar o arroba da Silvia também, para que vocês possam acompanhar o trabalho dela e do Laboratório Crono. Então, entra. Eu falo que é um investimento, porque é um investimento, valor super acessível, que é só para fazer manutenção mesmo da página, da rede, da distribuição. Mas o conhecimento, gente, é infinito. É infinito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu vou só me despedir dizendo assim, até breve. Oh! Super ansiosa por essa primeira experiência com a Crono, a primeira de muitas, eu tenho certeza absoluta, né? E a única coisa que eu tenho a dizer é: vem com a gente, vamos crescer junto, vamos desenvolver e, sei lá, criar alternativas mil, porque são as alternativas que fazem com que a gente chegue em soluções sempre. Bora? Bora lá. Obrigada. Vambora. Vambora. Beijo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e estejam presentes lá no dia 6 do 8 no evento do Troca-Troca. Negócio com propósito, né, Sil? Isso, negócios com propósito. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Vai.